Cristal apresenta Sudoeste Notícias. Jornalismo a serviço de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Olá, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, 2 de junho. Eu sou a Eliana Schwer e este é o Sudoeste Notícias. E eu sou o Lima Júnior e a partir de agora você confere por aqui as principais notícias de Itapeva e de toda a nossa região. Manchetes do dia. E vamos aos destaques da edição de hoje. Taquarivaí vence Itapeva no futsal. Capão Bonito vence Pilar do Sul e é tricampeão. Sudoeste Notícias tem mais um correspondente de Buri. Jovem de 19 anos é preso por furtar carro em Ribeirão Branco. Estas e outras informações agora no Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Taquarivaí venceu por 5-3 a equipe de Itapeva na final da Copa TVT, disputada na noite desta segunda-feira, 1º de junho, no ginásio Pedro Batista, em Pilar do Sul. Com isso, Taquarivaí se tornou tetracampeão do torneio. Além do título, Taquarivaí faturou uma vaga na Copa dos Campeões e vai enfrentar os vencedores nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto, Itu, Marília e São José do Rio Preto. O congresso técnico do torneio acontece nesta terça-feira, 2 de junho, na cidade de Bauru. Ano passado, a equipe de Itapeva, que também ficou com o vice-campeonato, começou dominando a partida. Mas aos 17 minutos, Maria Carvalho fez 1-0 para Taquarivaí. Andréia ampliou o placar para 2-0. No início do segundo tempo, Harini fez 3-0 para Taquarivaí e então a artilharia do jogo entrou em ação. A artilheira da competição entrou em ação. Aos 10 minutos, Bruna Basílio marcou o primeiro gol para Itapeva. Maria Carvalho marcou novamente para Taquarivaí e o placar subiu para 4-1. Bruna de Itapeva fez mais um e em seguida Emily marcou para Taquarivaí. E a 1 minuto e meio do fim, Bruna chutou e acertou a rede mais uma vez. Mas mesmo assim não evitou a derrota e o placar ficou em 5-3 para Taquarivaí num jogão. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Pois é, como vocês viram, foi emocionante, muito emocionante o jogo de Itapeva e Taquarivaí no futsal feminino, né? E o título masculino da Copa TVT de futsal da região de Itapedinha foi conquistado por Capão Bonito. Foi um festão também. E foi logo em seguida ao jogo das meninas. A equipe de Capão venceu o Pilar do Sul por 5-1. Cerca de 1.000 pessoas foram ao ginásio Pedro Batista em Pilar do Sul para torcer pelo time da casa. E a torcida contribuiu com a campanha bem legal, doando 500 quilos de alimento não perecível que serão doados a entidades assistenciais. Com o título de tricampeão, Capão Bonito joga pela Copa dos Campeões, torneio que já tem Assis, Bálsamo e Campo Limpo Paulista como adversários. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E o Sudoeste Notícias, que vai ao ar diariamente ao meio-dia na FM Cristal e na Clube Gospel AM e às 5h55 da tarde na Mix FM, agora conta com mais um correspondente para a região. Pois é, gente, todas as terças-feiras, Michel Lopes, que é administrador do portal Buri Conectado, trará a você as principais informações da cidade de Buri e dos arredores. E um dos assuntos de hoje é segurança. De acordo com Michel, na zona urbana de Buri tem se notado uma diminuição na criminalidade, porém, não se pode dizer o mesmo na zona rural. Falando na questão de segurança, a situação aqui na zona urbana segue tranquila, inclusive deu uma melhorada, né? Isso tudo derivado de várias ações em conjunto entre as polícias militar e civil e também em parceria com a própria população, que vem realizando diversas denúncias, muitas delas até da forma anônima. O destaque é que nas últimas semanas os criminosos preferiram atuar na zona rural. A polícia desmantelou inclusive uma quadrilha, né, que atuava em sítios e fazendas da cidade, causando pânico e levando pertences dos proprietários. As prisões aconteceram na última quinta-feira, dia 28, e na ocasião, 2 homens foram surpreendidos no bairro Laranja Azeda e a polícia conseguiu chegar até eles através de, como eu disse, denúncia anônima. Com eles foram encontrados uma espingarda, um revólver, munições, joias e diversos outros pertences. Os 2 foram presos em flagrante por porte ilegal de arma. E um terceiro integrante que já havia sido capturado pela polícia em fevereiro. Inclusive ele era irmão de um desses 2 capturados na última quinta. Os 3 têm passagem por furto. Um outro caso foi na sexta-feira, dia 30, ainda na zona
zona rural, uma tentativa de furto, né, de 12 bois terminou com tiroteio entre suspeitos e a polícia militar. Segundo a polícia militar, 6 homens que pegavam os animais de fazendas em um bairro rural foram flagrados e começaram a atirar. E claro que os policiais revidaram. Os suspeitos conseguiram fugir pelo matagal. Ninguém foi atingido pelos tiros, nem mesmo os animais. E olha só, de acordo com as informações da polícia militar, o grupo iria transportar o gado de corte em um caminhão. Os animais ficavam em uma fazenda na estrada vicinal Aparício Lopes Ferreira, e a polícia informou que novamente testemunhas viram, né, a tentativa de furto e novamente acionaram a polícia. Além do caminhão e os bois, os criminosos deixaram no local um veículo, um carro, e porém nenhum suspeito foi encontrado pela polícia. E os moradores de Buri passaram por maus bocados nesse final de semana devido a 2 vazamentos de esgoto. Confira. Aconteceu no último sábado, dia 31. Na ocasião, o esgoto estourou no cruzamento da Rui Barbosa com a Coronel Licínio, as vias mais importantes aqui da cidade, né, quase na divisa entre Centro e Vila Rosa. O mau cheiro deixou moradores e comerciantes em situação desconfortável. Segundo eles, o problema começou às 9 horas da manhã. E na ocasião tentaram contato com a empresa responsável pelo saneamento básico, mas não obtiveram sucesso. Dias antes, outros moradores, dessa vez no bairro São José, também reclamaram de um vazamento de esgoto após um cano ter sido estourado, no momento que a empresa realizava trabalhos para levar água potável àquele trecho. Após alguns dias, mesmo entrando em contato com a empresa responsável, tanto com a empresa como também com a prefeitura, o problema persiste. E, olha, segundo uma moradora, a situação havia piorado na última sexta-feira. O esgoto estaria entrando dentro da sua residência, uma situação bem complicada. E aí fica aquele jogo de empurra. Quem é responsável? A Sabesp, a prefeitura, enfim. E quem, na verdade, sofre com isso é a população. Michel Lopes, de Buri, para o Sudoeste Notícias. Muito obrigado, Michel. E até semana que vem. Lembrando que mais informações de Buri podem ser obtidas pelo site www.buriconectado.com.br ou através da fanpage facebook.com/buriconectado. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E vamos agora com o nosso repórter Juliano Cidro, que está ao vivo com uma notícia sobre um acidente que aconteceu na noite de ontem na SP-258 entre um carro e uma carreta. Foi isso mesmo, Juliano? Olá, Eliano, olá, Lima Júnior, olá, ouvintes do Sudoeste Notícias. Pois é, a colisão frontal entre 2 veículos deixou um homem ferido na SP-258 em Itapeva. O fato ocorreu por volta das 11 da noite desta segunda-feira. O acidente, Eliana, foi no quilômetro 279, nas proximidades do trevo que dá acesso ao bairro Areia Branca. De acordo com a polícia rodoviária, o Fiat Uno seguia sentido Itapeva, quando veio a colidir frontalmente com uma carreta que seguia no sentido contrário. No carro estava apenas o condutor, um homem de 65 anos, que ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Itapeva. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos. Infelizmente, não é, Eliana, é mais um acidente registrado na SP-258, por isso vale lembrar sempre, né, a importância da conscientização dos motoristas para que respeitem as sinalizações de trânsito. Eliana, Lima, é com vocês aí do estúdio. Obrigada, Juliano, muito obrigado pela sua participação e a gente continua aqui com o nosso Sudoeste Notícias. Saúde. Olha só, gente, o município de Itapeva está investindo aproximadamente 24% de seu orçamento em saúde. O índice é quase 9% acima do exigido pela Lei Complementar 141 de 2012, que obriga os municípios a aplicarem ao menos 15% dos recursos no setor. A informação foi dada pelo secretário Luiz Fernando Tassinari na quarta-feira, 27 de maio, durante a audiência pública promovida pela Secretaria Municipal da Saúde na Câmara Municipal. Além de demonstrar que todos os investimentos em saúde foram realizados com planejamento e transparência, a audiência de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2015 também revelou que os serviços essenciais oferecidos nas unidades básicas de saúde, a UPA, o SAMU e a Santa Casa são os que mais consomem recursos municipais em razão do alto custo mensal de custeio. A audiência pública também revelou outros dados sobre serviços prestados no município. Na atual gestão, o trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde
ACS, foi ampliado para os bairros na zona rural, beneficiando um universo maior de população itapevense. Por conta disso, o acesso aos serviços básicos de saúde também está mais facilitado. Será mesmo, Lima Júnior? Olha só, nossa equipe de reportagem tem recebido inúmeras reclamações do atendimento e da falta de profissionais, tanto nas unidades de saúde quanto na UPA. Se de fato estão sendo investidos esses 24% do orçamento na saúde, a pergunta é: para onde está indo esse dinheiro? Sim, estão sendo feitas várias obras, construções e reformas nas unidades de saúde e, como o próprio secretário da Saúde nos disse em entrevista recentemente, Itapeva tem mais de 80 médicos em sua rede, coisa que nunca ocorreu em nossa cidade. Só que em um prazo de 15 dias, Lima Júnior, foram registradas mais de 2 superlotações na UPA. A situação esteve tão feia que a fila para entrar estava na calçada da unidade de pronto atendimento. Várias pessoas que inclusive falaram com nossa reportagem desistiram da consulta após esperar por mais de 6 horas pelo atendimento. Sabe por quê? Porque faltava médico para atender a população que depende do SUS, que não tem convênio médico e tem de enfrentar o empurra-empurra na escadaria da UPA. Sinceramente, seria bom que desses 24% que estão sendo investidos na saúde, ao menos metade fosse investido na melhoria do atendimento, na tal falada humanização do setor. Vai parecer clichê, mas seria bom que aqueles que fazem as leis no município, no estado e no país passassem pelo atendimento do SUS que eles próprios colocam no papel. Seria bom que eles vivessem isso na prática. Talvez, eu disse talvez, alguma coisa mudasse. Talvez mesmo, Lima Júnior, porque eu só estando lá para ver como que é, viu? E ó, gente, por falar em saúde, na edição do Sudoeste Notícias desta quarta-feira, você vai ficar sabendo sobre os dados da dengue e sobre a campanha de vacinação da gripe em toda a região. Nós temos uma entrevista já agendada com a Carminha Nicolete Schudek. Não perca! Polícia. Um jovem de 19 anos foi preso por furtar um carro na madrugada desta segunda-feira, 1º de junho, no centro de Ribeirão Branco. Uma equipe da Polícia Militar fazia ronda pela região no momento em que o suspeito percebeu a presença dos policiais e tentou fugir. O rapaz conseguiu entrar no veículo depois de arrombar a porta com uma chave de fenda. De acordo com a PM, houve perseguição e instantes depois o criminoso parou o veículo na via e tentou fugir a pé, mas foi detido. Ainda segundo a corporação, ele já possuía outras passagens pelo mesmo tipo de crime e foi encaminhado para a delegacia, onde está à disposição da justiça. Trânsito. E na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, um acidente de trânsito pela estrada vicinal que dá acesso a Bom Sucesso de Itararé deixou 3 pessoas feridas. O acidente foi no trecho entre Bom Sucesso e Agrovila. Segundo informações, a condutora do veículo Vectra perdeu o controle da direção e caiu em um barranco após desviar de outro veículo que seguia no sentido contrário. 2 vítimas, mãe de 55 anos e filha de 11 anos, foram socorridas pelo SAMU e levadas ao pronto-socorro de Itapeva. No local foi constatado que a terceira vítima, outra mulher, já havia sido socorrida antes da chegada do SAMU por uma ambulância da cidade de Bom Sucesso que passava pelo local. A nossa equipe entrevistou o médico Dr. Paulo Cox do SAMU, que nos deu detalhes sobre a ocorrência. Às 9h57 recebemos um chamado de um popular dizendo que se tratava de um acidente envolvendo 2 vítimas, né? De vítima até então, no primeiro momento, informações que nos chegaram sobre um capotamento de veículo. Nossa ambulância com o médico estava na cidade fazendo atendimento a outra emergência. Foi enviado para lá uma viatura da SAMU com equipe de enfermagem. Chegando no local, tratava-se de não um capotamento, mas a senhora que estava no veículo, ela foi, segundo ela relatou, para evitar colisão com outro carro, ela desviou de um buraco, né? Ela chegou a subir num barranco. Segundo a nossa equipe, não houve o capotamento, mas o carro tombou de lado, ficou tombado de lado. Tinha lá 2 vítimas de sexo feminino e elas estavam bem, aparentemente apenas com escoriações leves e sem maior gravidade. Na ligação que nós recebemos, os populares falavam que se tratava de 2 vítimas que estavam com ferimentos leves apenas, né? Chegando no local, recebendo informação que havia uma terceira vítima que inspirava maiores cuidados, só que a mesma foi socorrida por uma ambulância do município de
Bom Sucesso Tararé, que passava pelo local no momento do acidente. E essa paciente também do sexo feminino foi trazida até o hospital por essa equipe da ambulância lá da cidade de Bom Sucesso Tararé. Pois é, gente, em acidente de trânsito é importante que o solicitante, ao acionar o socorro, passe para o atendente o máximo de informações para que as equipes não só do SAMU, mas os bombeiros, CCR e outros, né, possam realizar um trabalho preciso. O médico Paulo Cox também falou sobre isso. Toda informação relevante é importante para o SAMU, né? Como foi o acidente, quantas vítimas estão no local, qual é o nível de consciência delas, né? Se há sangramento ou não, se alguém apresenta algum tipo de fratura, uma deformidade no osso da perna ou do braço, etc. Se está consciente, né? Se está conversando, até mesmo sobre o local do acidente, se ainda está na beira da pista, se está sinalizado, né? Para a gente poder acionar até mesmo o CCR para sinalizar a rodovia para evitar maiores acidentes. Nesse caso mesmo chegou pra gente que se tratava de 2 vítimas, né? E quando eram 3, e, assim, se a gente chegasse lá e tivesse as 3 vítimas, a gente com certeza teria dificuldade de atender, né? Uma vez a gente sabe que o número de vítimas é maior que 2, a gente já pode enviar também uma outra ajuda disponível, né? Até mesmo solicitar o apoio do bombeiros, corpo de bombeiros, ou até mesmo outra viatura do SAMU. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. O jovem buriense Eduardo Gomes, que estava prestes a completar 19 anos, não resistiu e morreu no final da noite desta segunda-feira, 1º de junho, em Itapeva. Pois é, ele estava na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, depois de ter sofrido um grave acidente de moto há alguns dias, quando voltava de uma festa no bairro Laranja Azeda, em Buri. Com o impacto da queda, ele teve um ferimento grave na cabeça. Um amigo que estava na garupa também sofreu ferimentos, mas passa bem. Eduardo vinha apresentando sinais de melhorias. Aos poucos ele vinha recuperando os seus movimentos, porém o quadro de pneumonia acabou agravando e ele veio a falecer na noite desta segunda-feira. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Várias pessoas que trabalham no Distrito Industrial de Capão Bonito estão reclamando do pouco caso das autoridades públicas em relação ao vergonhoso estado em que se encontram as ruas e avenidas do local. Constantemente ocorrem acidentes de quedas no local devido aos inúmeros buracos envolvendo motociclistas e ciclistas. Com isso, o Distrito Industrial de Capão Bonito está passando uma péssima impressão a empresários que vêm de toda a parte do Brasil e também do exterior, participar de reuniões e de visitas a algumas empresas ali instaladas. Não é novidade para ninguém que isso afasta qualquer tipo de investimento e a geração de novos empregos na cidade. Afinal, a primeira impressão é sempre a que fica, não é assim? Outro problema existente no local é a falta de uma linha de transporte coletivo circular que passe pelo local, para facilitar a ida e a vinda com maior qualidade e segurança aos trabalhadores. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E depois de completar a primeira etapa das reformas, a Prefeitura de Itapetininga espera fechar parceria com alguma empresa para viabilizar a conclusão dos trabalhos do quê? Da restauração no prédio do Centro Cultural da cidade. O edifício, construído em 1878, é o mais antigo e está interditado desde o início de 2012. Segundo consta, o processo licitatório está aberto até 8 de junho e caso alguma empresa feche com o executivo, a expectativa é de que o local seja reaberto ainda neste ano. Enquanto não está preparado para receber o público, aproximadamente 150 peças entre esculturas e quadros pertencentes ao acervo do Centro Cultural são exibidas em uma casa próxima ao edifício. Para quem quiser visitar o espaço, as obras estão expostas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na rua Júlio Prestes, 818 Centro. A entrada é gratuita. Enquanto isso, aqui em Itapeva, a Casa da Cultura Cícero Marques continua interditada e a cada chuva que vem, a gente reza para ela não cair. Está interditada há anos, está tudo parado, porque os repasses de verbas para a reforma não foram feitos. Triste, gente, muito triste isso. A Voz do Povo.
E o Reinaldo Cândido de Oliveira, de 39 anos, deficiente visual, participou da Tribuna do Povo na noite desta segunda-feira, 1º de junho, na Câmara Municipal de Itapeva. Ele solicitou aos vereadores que cobrem do Executivo providências para que os deficientes, não apenas os visuais, mas todos possam ter um acesso digno, e citou alguns dos problemas enfrentados por eles no dia a dia, como entulho e materiais de construção na calçada, raízes de árvores pelas calçadas, orelhões e lixeiras. Mas o perigo não vem apenas do chão. Galhos de árvores, portões basculantes abertos pela metade são apenas alguns empecilhos que estas pessoas enfrentam no seu dia a dia. A nossa equipe entrevistou o Reinaldo, que falou sobre a sua expectativa após a sua participação na Tribuna do Povo. São um total de 860 deficientes de Itapeva. Tudo nós temos essa dificuldade, como qualquer pessoa vidente também dentro de Itapeva. Eu me senti que foi aceita a minha reivindicação, então queremos continuação dessa legislação que seja cumprida em cima desse trabalho. Em entrevista ao Sudoeste Notícias, o vereador Marmo falou sobre a importância da participação dos deficientes junto ao Legislativo e lembrou que no município já existe uma lei que prevê uma fiscalização para que o direito à acessibilidade aos portadores de deficiência sejam garantidos. Existe uma lei de acessibilidade que tem que ser cumprida em termos nacional. Alguns anos atrás, até por um problema também no início da implantação do Luz da Visão, nós tínhamos aqui em Itapeva uma doutora Renata Manzini, uma juíza, que seu esposo era um portador de deficiência visual. E naquele momento se implantou uma cobrança mais efetiva dos homens públicos do cumprimento da lei de acessibilidade, e que isso avançou no município. Depois a doutora Renata acabou indo embora, e isso, a Luz da Visão acabou assumindo toda esse compromisso e essa responsabilidade que ela tem, que faz com muito carinho a seus assistidos. E o que nós temos hoje, qual é o nosso papel? Existe no município o Código de Postura, onde tem a obrigação do município de dar cumprimento e fiscalizar aqueles que usufruem indevidamente os passeios públicos e até mesmo os logradouros públicos e as ruas do município de Itapeva, seja ela com veículo estacionado em local errado, entulho na calçada, mercadoria na calçada, materiais de construção, resto de material de construção. E isto é uma obrigação do município, através do setor de fiscalização, estar notificando todo esse proprietário a retirar esses materiais ou entulhos. Caso não aconteça, a prefeitura tem a obrigação de retirar e efetuar a notificação e a multa. Então, qual é o nosso papel? E é o papel também do Reinaldo que está fazendo isso. É cobrar do Executivo o cumprimento da legislação, efetuar a fiscalização. Nós sabemos que há necessidade de grandes reformas estruturais nos passeios públicos, mas é de uma complexidade muito grande, que ao longo dos seus 200 anos de implantação do município, isso não veio dado cumprimento e cada um fez a calçada como bem entendia. Então, há uma grande dificuldade de colocar isso tudo na adaptação para a nossa realidade. Mas o mínimo que nós devemos fazer, e que o Executivo, através da Prefeitura, deve fazer, é fiscalizar todas essas reivindicações das pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, até por questões de deficiências visuais, e o que nós temos que fazer é, a partir dessa presença, estar cobrando o Executivo para que cumpra pelo menos a legislação vigente. Os interessados devem procurar o Ministério Público para fazer o requerimento solicitando que a lei de acessibilidade seja colocada em prática integralmente no município. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Assim que demos a notícia da participação de Reinaldo Cândido na Tribuna do Povo na Câmara Municipal, recebemos a seguinte mensagem de uma ouvinte no Sudoeste Notícias, que iremos repassar agora para você. A mensagem é a seguinte, gente. Ela fala assim: eu sou a Letícia e sou deficiente visual. Estou escrevendo porque não vou poder participar da reunião na Câmara Municipal. Então, estou mandando essa mensagem para que eu também possa estar participando desse projeto com o Reinaldo, dizendo o seguinte: infelizmente, nas ruas de Itapeva está sendo muito complicado para nós, deficientes visuais, caminharmos, pois encontramos vários obstáculos, lixeiras, postes e até às vezes orelhões. Muitas calçadas estão quebradas e isso também nos atrapalha muito, pois para podermos nos locomover pela cidade, precisamos utilizar a bengala, que é a nossa guia, e as lajotas em alguns lugares estão irregulares e atrapalham. Também tem a sujeira dos cachorros, que não tem como perceber com a bengala. Na minha opinião, a Letícia diz,
O que precisa mudar são esses problemas com relação aos postes, orelhões e calçadas quebradas. Bom, Letícia, seu recado está dado e esperamos que as autoridades competentes se coloquem no seu lugar e façam o que tem de ser feito. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E termina aqui a edição de hoje do Sudoeste Notícias, que volta amanhã, quarta-feira, com mais informações de Itapeva e de toda a nossa região. Continue participando, enviando sugestões, denúncias, fotos, vídeos ou depoimentos pelo WhatsApp 15 99672 4210 ou 15 99692 0468 ou ainda por mensagens inbox na nossa fanpage facebook.com/Sudoeste Notícias SP. Visite também o nosso site www.sudoestenoticiassp.com.br, onde você encontra estas e outras informações de Itapeva e da nossa região e também as edições do Sudoeste Notícias. Acesse lá. E não perca neste sábado, no Sudoeste em Pauta, ao meio-dia, a entrevista com diretores da Nutriceller. A equipe do Sudoeste Notícias deseja a você uma ótima terça-feira, um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Sudoeste Notícias, a região em destaque.